Meus amores, voltamos para a segunda parte da nossa aula de matemática, né? Na primeira parte, nós falamos sobre plano cartesiano, para-ordenado, distância entre dois pontos, né? E essa distância entre dois pontos pode ser na horizontal, na vertical ou ainda na diagonal, né? Lembrando que na diagonal tem uma formulazinha para aplicar. Falamos sobre o exemplo 1, né? Agora nós vamos dar continuidade falando do exemplo 2. Exemplo 2. Calcule o perímetro do triângulo retângulo ABC representado no plano cartesiano a seguir. Lembrando que perímetro é a soma dos lados. Se é um triângulo que está formado, será a soma dos três lados, né? Aí você deve estar perguntando, mas onde é que entra o negócio de distância entre dois pontos aí? Gente, o triângulo tem três pontos, três vértices. Então, nós vamos calcular a distância entre esses três lados do triângulo, que são representados por três segmentos, não é isso? E aí nós vamos somar e aí, desta forma, nós vamos ter o perímetro do triângulo. Então, vamos lá. Então, aí eu tenho uma imagem de um triângulo ABC, né? E aí vamos agora ao enunciado à nossa direita. Os vértices do triângulo são os pontos A, 0 e menos 1, B, 3 e menos 1 e C, 0 e menos 5. O segmento AB é paralelo ao eixo X, logo, distância AB é igual a módulo de 0 menos 3, que é igual a menos 3, módulo de menos 3, que vale 3, né? Porque é um segmento que é paralelo ao eixo X, então não tem cálculo praticamente. É só você contar e ver a diferença, né? AC, o segmento AC pertence ao eixo Y. Logo, distância AC é igual módulo de menos 1 menos 5, fecha módulo, que é igual a módulo de menos 1 mais 5, que é igual a módulo de 4. Então, a distância AC é igual a 4. A distância entre B e C é calculada por a distância BC ao quadrado é igual a distância AB ao quadrado, mais a distância AC ao quadrado. Então, a distância BC ao quadrado é igual a 9 mais 16. Distância BC ao quadrado é igual a 25. A distância BC é igual a raiz quadrada de 25, logo a distância BC é igual a 5. O perímetro do triângulo é a soma das medidas dos lados. Então, distância AB mais a distância BC mais a distância AC é igual a 3 mais 5 mais 4. E isso é igual a 12. O perímetro é de 12 unidades de comprimento. Ok? Vamos adiante. Exemplo 3. Calcule a área do triângulo retângulo ABC. É o mesmo retângulo da imagem anterior, tá bom? Representado no plano cartesiano a seguir. Então eu tenho a imagem aí. E à direita nós temos o enunciado. A área do triângulo é calculada pela relação. A área é igual base vezes altura dividido por 2. Como o triângulo ABC é retângulo, temos então que a área é igual a base é representado pela distância AB. A altura é representada pela distância AC. Ok? Então vamos lá. A área é igual a distância AB vezes distância AC dividido por 2. Logo, a área é igual distância AB vale 3. A distância AC vale 4. Então, 3 vezes 4 dividido por 2. 12 dividido por 2 igual a 6. A área do triângulo é de 6 unidades de área. Ok? Vamos adiante. Ponto médio de um segmento de reta. O nome já diz, pessoal, ponto médio. Ele está exatamente no meio. Ok? A mediana de um triângulo é o segmento de reta que liga o vértice de um triângulo ao ponto médio do lado oposto correspondente. O ponto médio é o ponto que divide um segmento em duas partes do mesmo comprimento. Aí eu tenho a imagem de um triângulo, traçando a mediana, né, que sai do vértice lá em cima, pontilhada de vermelho, e vai até o lado oposto, dividindo esse lado oposto em duas partes iguais, por isso que é ponto médio. Observe o triângulo de vértice A, 1, 2, B, 1, menos 3 e C, 5 e menos 3, representado no plano cartesiano. O ponto D é o ponto médio do lado BC. E AD é a mediana em relação ao vértice A. Quais são as coordenadas de D? Bom, gente, então olha só. Ele quer saber quais são as coordenadas do ponto D. É isso? Bom, aí, mudando de slide, nós temos que, observando a figura, né,
Aí perceba o seguinte, essa figura estava na imagem, no slide anterior. O tio passou para cá de novo, para a gente poder ter essa noção. Tá vendo aí a imagem aí? É a mesma imagem. Observando a figura, concluímos que as coordenadas do ponto D são 3 e menos 3. É só você olhar para o ponto D, aí sobe ao eixo X, porque primeiro sempre é o valor do X. Ó, subindo está lá no 3. Como é que a gente tem essa noção? Porque a imagem está sobre uma malha quadriculada, que está com os valores. E observando o ponto D indo de encontro ao eixo Y, você vê que está correspondente ao menos 3. Então está lá. Observando a figura, concluímos que as coordenadas do ponto D são 3 e menos 3. Note que B e C tem menos 3 como ordenada. E D, que pertence ao segmento BC, também tem ordenada menos 3. A abscissa de D é a média aritmética entre as abscissas de B e C. A abscissa de B é 1 e a abscissa de C é 5. Então, olha só. XD, né? 1 é igual a 1 mais 5 dividido por 2. 6 dividido por 2 é igual a 3. A média aritmética entre 1 e 5 é 3, que corresponde à abscissa de D. Olha lá embaixo o quadrinho. Se as extremidades de um segmento têm a mesma ordenada, ele é paralelo ao eixo horizontal. Nesse caso, todos os pontos do segmento têm a mesma ordenada, inclusive o ponto médio. A abscissa do ponto médio é dada pela média aritmética entre as abscissas dos extremos do segmento. Gente, média aritmética é você somar um valor com o outro e dividir por 2, porque é ponto médio, tá bom? Divide ao meio. Vamos adiante. Eu tenho aqui agora o seguinte, né? Eu tenho uma imagem aí em cima, tá certo? E embaixo eu tenho um enunciado. Então, olha só, analisa a imagem em cima. Eu tenho um triângulo ABC e eu tenho um ponto D ali, ó, em vermelhinho, tá certo? Então, olha só, podemos observar na figura que o ponto médio de AB é o ponto D, de coordenadas 2 e 2, tá certo? As coordenadas das extremidades do segmento AB são 0. São A, 0 e 4 e B, 4 e 0. A abscissa do ponto médio D é a média aritmética entre as abscissas das extremidades do segmento AB. Então, XD, ou seja, XD, para saber o ponto médio de D, no eixo X, é igual a XA mais XB dividido por 2, que é 0 mais 4 dividido por 2, que é igual a 4 dividido por 2, que é igual a 2. E a ordenada de D é a média aritmética entre as ordenadas de A e B. Então, Y de D, que é o ponto médio de D no eixo Y, é igual a Y de A mais Y de B dividido por 2, que é igual a 4 mais 0 dividido por 2, que é igual a 4 dividido por 2, que é igual a 2. Assim, calculando a média aritmética entre as coordenadas dos extremos de um segmento, encontramos as coordenadas de seu ponto médio, ok? Bom, pessoal, localização do conteúdo e das atividades do nosso livro. O conteúdo está todo no livro, no volume 3, capítulo 7, página 2 a 21. E as atividades também estão no capítulo 7, né? As atividades propostas são essas que o tio colocou aí para vocês. Tá aí, ó, estão aí as páginas e os devidos exercícios. Por favor, procurem ficar focados nas atividades que o tio passou, ok? As demais atividades, num outro momento, tá? Nós vamos procurar fazê-las. Mas agora, para que você tenha um bom entendimento do conteúdo, né? Gradativo com relação ao grau de dificuldade também do assunto, procurem fazer essas daí. Na nossa próxima aula, o tio vai mandar para vocês a aula das questões comentadas, ok? E vocês podem fazer o seguinte, fazendo as atividades, se por um acaso não entender, pode mandar para qualquer um desses contatos que estão aí, da tia Tati, da tia Michelle, do tio Renato, do tio Lula, pedindo para solucionar a sua dúvida, ok? Então tá bom, gente. Um beijo no coração de vocês e, por favor, não esqueçam de ver os vídeos das aulas até o final. Isso é de grande importância para vocês, principalmente das questões comentadas, ok? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.